Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Daniel Feitosa, sou especialista em RM da Climber RMS e é um prazer estar aqui para falar com vocês sobre uma dor muito grande que a gente tem na hotelaria. Eu quero que vocês pensem em um dia, um único dia. Quantas oportunidades de maximizar a receita vocês perdem? Enquanto eu faço essa pergunta para vocês, o tempo está passando. As oportunidades passam conforme as horas avançam. Na Climber, os hotéis têm, em média, mais de 137 oportunidades de preço por dia, de oportunidades de alteração de preço por dia. E isso é óbvio, porque um hóspede ele pode querer comprar para hoje, para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para dezembro de 2023, ele pode estar pesquisando e querendo fazer uma reserva. E aproveitar essas oportunidades no momento certo é o grande diferencial para trazer resultado. Isso é usar a tecnologia a nosso favor. E uma das perguntas que a gente costuma fazer, uma das coisas que a gente vê muitos hotéis fazerem, é caçar essas oportunidades de onde eu aumento a minha receita, como que eu faço isso. E como que um hotel normal faz isso? Ele olha para o pick-up de ontem, se for uma segunda-feira, ele vai olhar o que foi vendido no final de semana, o que foi vendido no sábado, no domingo. E tudo bem, você pode até ter um RM ou uma pessoa trabalhando no sábado, trabalhando no domingo para gerenciar a receita, mas não é saudável, nem para os profissionais, nem para o negócio, depender de uma pessoa para mudar o preço. Então, se RM é vender o produto certo, para o cliente certo, no momento certo, no preço certo, como que a gente faz isso? Com o autopilot da Climber. Com o nosso sistema, os hotéis que utilizam a Climber e tem o autopilot ativo, eles conseguem aproveitar todas as oportunidades, independentemente de ter uma pessoa olhando para a estratégia. Eu vou contar para vocês o caso de um hotel que, recentemente, numa noite de quinta para sexta-feira, ele teve entre as 9 da noite e as 2 da manhã, ele teve 4 alterações de preços diferentes, para períodos diferentes. Em um dia só, ele teve uma mudança às 9 da noite, e esse dia continuou vendendo, e à 1 da manhã teve uma outra alteração na estratégia. Às 9 da manhã, quando a equipe chegou, eles viram que o pick-up tinha sido grande, mas não só o preço tinha aumentado, como também a diária média do dia. Essa é a realidade dos hotéis que estão na Climber. Uma outra dúvida grande que os hotéis têm é olharem muito para algumas datas e não tanto para outras. Ficarem muito preocupados com o que eu vou vender para hoje, por que minha estratégia de ontem não deu certo. Discutirem muito sobre a semana que vem vai lotar ou não, vamos mudar a estratégia. Enquanto isso, os clientes estão comprando as datas quentes, né? Uma Fórmula 1 em São Paulo, um Réveillon, uma data de um concurso público, e o hotel não está olhando essa estratégia. Eu já cansei de ver RMs, gerentes, equipes frustradas, caçando, porque não conseguiram aproveitar o timing correto. Na Climber, os hotéis são orientados a terem estratégias para todos os períodos de antecedência, para todos os momentos, estratégias diferenciadas. E isso serve para hotéis corporativos e também para resorts. E isso com certeza vai servir para o seu hotel também. Então, essa é a realidade dos hotéis que estão na Climber. Eu converso bastante com os hotéis sobre isso, sobre como deixarem estratégias aproveitando todas as oportunidades para depois poderem focar no que é prioritário, não na data que está mais próxima, não no que deu errado para a estratégia de hoje. E, falando em resultado, a gente se pergunta, como que eu vou justificar que uma estratégia deu resultado? Como eu vou quebrar a barreira de investir em RM e tecnologia? Com o autopilot da Climber. Os hotéis que têm o autopilot ativo, eles geram uma receita incremental em média de 10% a mais. E os hotéis recebem o quanto eles tiveram de resultado incremental, em qual período foram aproveitadas essas oportunidades, com muita transparência. Os nossos clientes falaram isso para o mercado. Nós mostramos que para a Atlântica a gente gerou mais de 2,5 milhões de receita incremental. Um dos nossos hotéis em Búzios
teve mais de 21% de aumento na receita, de receita incremental. Então, não é à toa que nós temos resultados com as maiores redes do Brasil, como Atlântica, Slaviero, Swan, Intercity, hotéis como Nanai, Casa Grande, La Torre Resort. São hotéis que estão tendo resultados com a Climber. E essa pode ser a realidade do seu hotel também. Então, por isso, eu convido vocês a agendarem uma demo com a gente, para conversarem sobre como a gente pode mudar o cenário do seu hotel. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Uma dúvida que eu tenho é como funciona a questão da precificação mesmo, né? Vocês trabalham com algoritmos ou é uma questão onde a gente precisa definir anteriormente a estratégia para imputar no sistema? Boa pergunta. É uma combinação dos dois. Então, a gente tem o algoritmo que sugere algumas recomendações de preço, mas ela sempre precisa, e a gente sempre recomenda que ela tenha uma base de configuração por parte do hotel. Então, que o hotel possa definir quais são as antecedências, quais são as flutuações de acordo com a ocupação, mas se ele quiser usar o algoritmo também baseado, por exemplo, na concorrência, ele pode mesclar tudo. E numa mesma estratégia, porque, como vocês viram, a gente tem estratégias para diferentes antecedências, para diferentes períodos do ano. Pode ter, né? A gente pode ter mais de 365 estratégias para um ano, né? Uma estratégia por dia, não recomendo. Mas nessas estratégias você pode mesclar um pouco de algoritmo, um pouco de configuração. Posso só complementar? Por favor. Mas nesse algoritmo, Daniel, você pode explicar um pouquinho melhor assim, porque você falou que tem baseado na concorrência, né? Que você falou? Isso. Esse algoritmo, por exemplo, baseado na concorrência, vocês que têm ou vocês ajudam os hotéis a parametrizarem esse algoritmo? E esses algoritmos que vocês ajudam os hotéis a parametrizarem, quais que são as possíveis configurações? Por exemplo, você falou que concorrência é uma regra. Quais outras regras vocês aceitam? Olha, a gente pode ter períodos, né, dias do ano, assim, diversos, como eu falei, 365. Pode ser por antecedência também, então baseado, você pode cruzar um dia com a sua antecedência, então todas as terças e dias da semana, por exemplo, todas as terças-feiras, ou durante o mês de novembro, ou todas as terças-feiras de novembro, mas que tiverem com pelo menos 45 dias de antecedência. E aí você pode falar, eu quero que cruze isso com a média da concorrência. Eu quero determinar um comp set, quero colocar ali e eu quero ficar na média do preço deles. Ou quero ficar mais caro do que eles. Então, esse é o tipo de um exemplo de estratégia que cruza bastante das dimensões que a gente recomenda para os hotéis utilizarem. E seguindo nessa mesma toada de curiosidade, então, se eu não falar para o sistema nada, ele tem a capacidade de sozinho entender como o meu hotel está se comportando e propor para mim algum valor sem eu dar nenhum input para ele, falando, olha, em terças-feiras ou com antecedência X e tudo mais, e sim ele entender qual é a antecedência de cada uma das datas futuras e tudo mais, e fazer essa recomendação? Não. Automaticamente para fazer a recomendação, não. O que eu vou ficar olhando para cá, desculpa. Não, mas o que a gente promove para os hotéis de ideia é que eles possam usar as análises que a gente fornece para que ele tome essa decisão, para que ele possa ver, ok, qual antecedência está acontecendo para um período que eu não tenho estratégia nenhuma, mas que pode me levar a criar. Então ele não propõe, mas ele te dá o como chegar na informação. Legal. E só para complementar, só mais uma. A gente, na hora de você otimizar e conseguir o cliente certo, no preço certo, na data certa, a gente precisa, às vezes, não só fazer uma mudança de precificação, mas também uma gestão de disponibilidade. Então, determinados grupos de tarifas, clientes específicos, eu posso restringir ou não em alguma data. A ferramenta ela também proporciona isso e também de forma automática, não? Isso. Boa pergunta. A diferença que a gente consegue fazer por canal,
em preço, não em disponibilidade. Então a gente consegue ter uma estratégia onde fique um preço mais caro para um canal. Que até é uma forma inteligente de você falar, tipo, eu não vou te negar a disponibilidade, mas se você quiser comprar mais caro, fica à vontade. Por exemplo, você pode fazer o inverso, né? Um preço mais barato no meu site direto e mais caro nas OTAs. Pô, se o cliente comprar, ele vai ver lá que o preço está mais barato, mas ele quer comprar na OTA e pagando mais caro, tudo bem, eu não quero negar essa reserva, depois eu converto quando ele chegar, falo que ele já tem o argumento, está comigo que ele pagou mais caro, mas se eu conseguir vender mais barato, também eu ganho nessas duas pontas. Mas a gente consegue fazer em preço, não em inventário, não em disponibilidade. Só complementando a pergunta do Luiz também, que ele está falando de restrição, né? Se o sistema dá essas restrições. Mas para fazer essas restrições, você precisa ter um forecast, né? E o que eu tinha ouvido falar, não sei se eu estou certo ou não, é que a Climber ela conseguia fazer esse forecast, mas até 45 dias, se não me engano. Isso é real, tá verdade essa informação? Vocês têm mais para frente? Como é que funciona com hotéis que tem uma janela, um booking window maior? Como é que funciona a parte de forecast dentro da Climber? Isso, boa pergunta. A gente tinha, antes da pandemia, um forecast de 365 dias à frente. Aí, ao longo da pandemia, a gente conseguiu ter uma assertividade interessante para 45 dias à frente, né? Mais ou menos isso. E esse é o que a gente mantém até hoje, porque é onde está a assertividade. Mas agora a gente já vem cobrando o nosso time de produto para começar os testes, na verdade, para evoluir nos testes que eles estão fazendo, para ver qual modelo consegue ter uma previsão mais assertiva para chegar a 60 dias, a 90 dias. A gente entende que talvez um ano ainda vai ser um range muito à frente. E a gente prefere entregar uma coisa assertiva, 3 meses, 6 meses, mas é assertivo, você pode confiar, você pode tomar decisões baseadas nisso, do que entregar um ano, e a gente sabe que forecast, né, é esperado que aconteça, mas ninguém assina um cheque falando, tá aqui o meu forecast. Mas a gente ainda assim prefere entregar algo que seja assertivo. Então, talvez um ano ainda vá demorar um pouco para chegar, mas a gente quer evoluir, quer passar essa barreira, porque a gente já entende que hoje, graças a Deus, já é um outro cenário, né? Assinar o cheque a gente até assina, mas às vezes perde, né? Cheque é bom, cheque é bom. Não pode fazer Pix. Exatamente. Vou fazer uma pergunta que eu fiz no começo com relação à integração. Você falou um pouco disso também. A gente hoje vive com uma infinidade de sistemas e é altamente importante a conectividade entre eles para que eles conversem entre si e a gente possa, enfim, tentar centralizar o máximo possível. Mas a minha pergunta está relacionada ao desenvolvimento da ferramenta de vocês e um pouco da tua visão de como você enxerga que a Climber olha para essa necessidade do mercado de estar sempre criando novas conectividades, criando novas conexões, fazendo melhorias de acordo com a necessidade. Olha, agora eu vou precisar ter um módulo para gerir disponibilidade de tarifa negociada. Eu preciso ter isso, isso é importante. Como vocês olham para isso para o futuro? Excelente pergunta. A gente tem uma equipe de produto que ela é muito competente, ela ouve muito o nosso time, tanto, principalmente de CS, RM, que lida com os clientes, mas também as demandas de vendas, né, que vendas sempre vem com o que os clientes querem, e a gente tem, né, essa afinidade muito grande para trabalhar o que é mais prioritário, e a prioridade ela é sempre focada no que o cliente traz para a gente, e aí dentro disso a gente tem os roadmaps para falar, ok, os clientes querem, né, um forecast de um ano. Quanto tempo leva para a gente desenvolver isso? Vai demorar muito. Então, vamos fazer 4 meses, 6 meses? E aí, como isso vai ficar? Em conexões é a mesma coisa. Quais as conexões que a gente tem? Somos parceiros de todas os PMS, de todo da OTA Insight, da Omnibis, por exemplo. A gente tem os maiores parceiros e a gente tenta sempre ter um relacionamento também próximo com eles, onde o nosso time de produto conversa com eles para entregar as melhores soluções. Respondi isso? Respondeu super. Eu acho que hoje essa conversa é o mais importante, né? Porque num passado a gente ouvia muito roadmap e muito vai acontecer e coisas. E a gente sabe também que desenvolvimento é caro e complexo, não é uma coisa simples e também não dá para vocês também fazer
uma coisa super tailor-made para um hotel em específico, não tem escalabilidade nenhuma, né? Não, perfeito. E a gente tenta também, às vezes, essa parceria e também trazer soluções com eles internas, onde a gente consegue propor uma solução. Se a gente conseguir fazer assim, a gente tem até uns casos de soluções com PMS que internamente a gente conseguiu melhorar o produto que eles nos serviam por soluções nossas de produto que desenvolveram para a gente. E a gente teve até um elogio de um cliente no Google, ele entrou no Google para nos elogiar pela solução que a gente encontrou pro hotel dele. Então, isso foi muito, muito, muito bacana. A pergunta que eu tenho é a seguinte. O sistema, então, ele não necessariamente recomenda sem a gente colocar os inputs na questão de yield. E na questão de forecast, o forecast também é a curto prazo, né? Então, para esses hotéis com booking window maior, fica complicado. O que você considera de grande diferencial do mercado dos demais RMS? Boa pergunta. Eu vejo que ser user-friendly é algo muito interessante. Acho que hoje a gente tem muita confiança de que qualquer pessoa na unidade consegue operar a Climber e consegue, por exemplo, às vezes você vai ter um RM, vai ter um encarregado de reservas que vai configurar mais, vai ser a pessoa que vai definir mais algumas estratégias na Climber, mas que todo mundo vai saber o que está acontecendo lá. É diferente de alguns sistemas que não são tão user-friendly, que não conseguem entregar para qualquer pessoa da operação, sabe, para alguém que não tem conhecimento de RM, operar. Então, a gente tem feito os hotéis até aprenderem sobre RM com a Climber. Então, eu acho que esse é um grande diferencial. As nossas conexões, a gente tem conexões, como eu falei, 24 vezes ao dia nas melhores conexões que a gente tem, que são quase todos os PMS, a gente consegue entregar isso. Então, aproveitar essas oportunidades em tempo real é algo que eu vejo que diferencia muito a gente do mercado. Por isso que a gente vem tendo esses bons resultados, esses novos clientes com a gente. Obrigado, Daniel. Acho que você esclareceu bastante as perguntas. Agora é a questão do mercado se adaptar à realidade. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.